Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos no Evangelho do segundo domingo da Quaresma, onde Jesus é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Jesus convida-os a subirem a montanha com ele e ali terão uma tríplice experiência que vai revelar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias esperado que precisa ser seguido e ouvido. Aprenderemos que devemos subir a montanha da oração para estarmos com Jesus e sermos envolvidos por sua luz maravilhosa e termos também uma experiência com Ele, assim como Pedro, Tiago e João. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, queridos irmãos e irmãs. Que visão! Uma visão extraordinária tiveram os discípulos Pedro, Tiago e João. O Evangelho de hoje começa com Jesus chamando seus discípulos mais próximos para subirem a montanha. Subir a montanha é um convite que o Senhor continua fazendo aos seus filhos nos dias de hoje, você e eu. Subir a montanha para ter uma experiência de Deus, para termos uma experiência com o sobrenatural, um contato com a majestade de Deus, com sua glória. A oração nos leva a isso. Quando subimos a montanha para estar com o Senhor, Ele se revela a nós de forma extraordinária, assim como fez com os seus discípulos. A hora de Jesus estava chegando. Estar preparado pela oração, buscar o conforto do alto, foi o que Jesus buscou fazer. E naquela montanha, a glória de Deus se manifesta e Jesus é revestido de algo especial. Diz o versículo 2 que Jesus foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. A experiência que os discípulos estavam vivenciando naquele momento era para acabar com qualquer dúvida a respeito da identidade de Jesus, que os havia chamado para ajudá-lo na propagação do reino de Deus, e eliminar qualquer dúvida a respeito de que Jesus é realmente o Filho de Deus, o Messias esperado. Irmãos, a transfiguração de Jesus é apenas uma das 3 coisas extraordinárias que os discípulos viveram naquele momento, que certamente mudaria a vida deles para sempre. Outro fato é a presença de Moisés e Elias conversando com Jesus. Quem é esse homem que conversa com personagens tão significativos
na história do povo de Israel. Moisés, aquele que conduziu o povo à liberdade frente aos egípcios, que lhes deu a lei com os mandamentos. Elias, que foi um profeta que, após cumprida a sua missão, foi arrebatado ao céu num carro de fogo. E eles ali, conversando com Jesus. Diante de tais sinais, como não entender que Jesus não seja o Filho de Deus, por estar tão intimamente ligado a personagens tão importantes na história de Israel? É importante dizer que Jesus estava num momento crucial de sua missão, e a presença de Moisés e Elias, que em suas épocas vislumbraram conhecer o Messias prometido, agora estão ali para dar forças a ele, a fim de poder suportar todo o sofrimento e agonia que estava por vir. A grandiosidade dessa visão tira a sanidade dos discípulos, e Pedro decide fazer uma tenda para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava falando. A visão de Jesus transfigurado de glória e a presença de Moisés e Elias transcende qualquer experiência que se possa pensar em viver neste mundo. Pensando bem, quem já viveu uma experiência dessa? E quanto a João e Tiago, qual foi a reação deles? O evangelista não fala, mas creio que tenham ficado mudos, congelados, atônitos com aquela tamanha experiência. Mas não para por aí, algo mais impactante ainda vai acontecer. A voz de Deus Pai se faz ouvir por entre as nuvens e revela de uma vez por todas, para que não houvesse mais dúvidas de quem era Jesus. Deus diz: "Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado." Ouvi-o. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Elias. Os discípulos desceriam a montanha com a certeza de que aquele a quem eles seguiam era o Messias e a quem eles deveriam ouvir e seguir. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus. Seguir Jesus, ouvir suas palavras, deve ser a nossa razão de viver, pois Ele é quem pode nos dar vida eterna, nos fazer merecedores do reino dos céus. Devemos nós também sermos iluminados por sua luz para nos tornar pessoas melhores, que amam, que sabem perdoar, ou seja, verdadeiros filhos de Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor está te chamando para subir a montanha, para ter uma experiência com Ele. Subir a montanha da oração para poder ser envolvido por sua luz maravilhosa, que te cura e te salva. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido irmão, querida irmã, um beijo no seu coração, paz e bem, que Deus te abençoe ricamente.